Aleluia. Antes de iniciar a ministração, eu queria só dizer a vocês que eu não entrei no período do louvor por ser uma estrela de Jesus, não. Amém? É por causa do trânsito mesmo, amém? Eu peguei muito trânsito até chegar aqui, amém? E vim adorando ao Senhor, dizendo, eu não vou perder esse culto, amém? Eu vou chegar lá, amém? E saí bem cedo lá da minha cidade e consegui chegar, amém? Então eu não estava numa salinha escondido ali, esperando as portas se abrirem, não, amém? Eu estava na estrada para chegar até aqui. Amém, queridos? E vai ser uma grande honra, um grande prazer poder estar aqui com vocês, poder falar um pouco mais a palavra, amém? Eu confesso que eu gostaria de estar desde o início, eu gosto de estar no culto desde o início, porque desde o primeiro momento em que os louvores começam a ser ministrados ao Senhor, o culto já começou, amém? Então eu gosto de estar do início ao fim, amém? E eu gostaria, na verdade, de ministrar algo bem simples da parte de Deus. Eu entendo que Jesus ele tinha uma linguagem muito simples, ele não tinha uma linguagem tão difícil de ser entendida a ponto dele começar a falar e os discípulos ficarem pensando o que significava o que ele estava dizendo, amém? Então ele tinha uma linguagem muito simples, amém? E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Lucas, no capítulo de número 10, Lucas capítulo 10, por gentileza, amém? E nós vamos começar a ler alguns versículos por aqui. Aleluia. Lucas capítulo 10, ele, a partir do versículo 38, ele traz um relato aqui, acerca de uma ocasião em que Jesus ele esteve em um povoado onde ele esteve na casa de Marta e Maria. Você conhece a história, nós vamos ler aqui alguns versículos, amém? Mas, antes mesmo de entrar no assunto, para ler aqui essas verdades, quantos aqui se lembram que o Senhor, quando Ele dava instruções aos seus discípulos, Ele disse, Ele falou assim, olha, dando algumas instruções para eles, vocês serão entregues, vocês serão açoitados, vocês serão entregues às autoridades por causa do meu nome, mas Ele também disse algumas coisas, como por exemplo, Ele falou, olha, eu tenho dito essas coisas para vocês, para que vocês tenham paz em mim. Não foi isso que Ele disse? Ele disse, olha, eu tenho dito a vocês essas coisas, para que vocês tenham paz em mim. Fala comigo, tendo paz em Cristo. Ok? Ele mesmo disse, o profeta Isaías tinha dito que ele era também conhecido como príncipe da paz. Amém? Então nós não vamos encontrar paz em nenhum outro lugar, nós não vamos encontrar paz em nenhum outro ambiente, ok? Nós primeiro temos que nos encontrar em Cristo. Amém, queridos? Numa ocasião onde os discípulos estavam falando para Jesus a respeito de que muitos estavam escandalizados com relação ao que ele pregava e ensinava, e aí Pedro disse para ele assim, olha, Senhor, muitos estão dizendo, olha, eu já não vou nem mais ouvir o que esse camarada tem a dizer, porque eu confesso que eu estou escandalizado, eu não acredito no que ele está ensinando, não. E aí Jesus virou para Pedro e respondeu assim, olha, e vocês não vão embora também não? E aí Pedro ficou espantado com aquela resposta, porque provavelmente ele deve ter imaginado assim, Jesus vai implorar para que eu não o abandone, né? Mas aí Jesus virou para ele e falou, e vocês também não vão? Aí Pedro volta-se para ele e fala assim, Senhor, para quem iremos? Não foi isso que ele disse? Para quem iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Observa, ele não perguntou, Senhor, para onde iremos? Ele disse, para quem? Ele não disse para onde, ele disse para quem? E sabe, irmãos, às vezes nós estamos em a busca de paz, no onde? No onde? No onde? E paz só existe em Cristo. Amém? Não existe paz, eu posso fazer uma viagem, eu posso descansar, eu posso conhecer vários lugares, mas paz só existe em Jesus Cristo. Amém? Nós precisamos entender isso. E ele falou assim, olha, essas coisas vos tenho dito para que vocês tenham paz em mim. Ele disse, no mundo vocês terão aflições. Amém? E nós não estamos aqui para discutir níveis de aflições, porque talvez alguém tenha uma história pior do que a outra, ok? Mas o importante é saber que ele disse, eu tenho dito isso a vocês para que vocês tenham paz em
mim. Ele disse, no mundo vocês terão aflições. Então, irmãos, aflições, passar por elas no mundo não é novidade, ok? E ao mesmo tempo também nós já entendemos isso, que a palavra da fé que o apóstolo Paulo disse, que é a palavra que cremos e pregamos, que é a palavra que está perto, que está na nossa boca e no nosso coração, ela não vai nos livrar das aflições da vida, ok? Embora não tenha muitos améns, mas é verdade do mesmo jeito. Eu sou da fé, eu sou da fé, eu sou da fé, e quando chega a adversidade, falamos, e agora? O que eu vou fazer? Eu sou da fé, eu não fui orientado e ensinado a atravessar por adversidades, eu fui ensinado que a minha vida seria um mar de rosas. Mas ele não disse isso. Amém? Ele disse, no mundo vocês terão o quê? Aflições. E a fé, irmãos, que nós recebemos, essa medida da fé que Deus repartiu a cada um de nós, é exatamente para ser utilizada no dia a dia. Porque se nós não fôssemos enfrentar a adversidade, para que a fé? Amém? O apóstolo João não disse que a fé é a vitória que vence o mundo. Não foi isso? João disse isso. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então Jesus, ele falou assim, olha, essas coisas vos tenho dito para que vocês tenham paz em mim. Amém? No mundo, vocês terão o quê? Aflições. E outra coisa importante que nós devemos entender também, a nossa vida ela não pode ser medida pelo início nem pelo meio, e sim pelo fim. Amém? Talvez você e eu não comecemos tão bem assim, ou quem sabe, comecemos bem, mas no meio do caminho algumas adversidades surgiram, mas a questão é o fim. Amém? A questão é o fim. Amém, queridos? Então nós vamos entendendo que a nossa caminhada, ela é pautada por algumas linhas mestras e nós não devemos nos desviar delas por nada. Amém? Se ainda não chegou o fim, então vamos em frente. Ok? Então ele disse, olha, eu tenho dito essas coisas a vocês para que tenham paz em mim. Fala comigo, paz verdadeira somente em Jesus Cristo. Amém? Quantos aqui se lembram daquela mulher no livro de Marcos capítulo 5, que a Bíblia diz que ela padeceu nas mãos de vários médicos, gastando tudo o que ela possuía, até que um dia ela ouviu falar da fama de Jesus. Quantos lembram disso aqui? Amém? Então ela tentou, irmãos, por vários meios. Não é isso? Ela tentou vários meios. Até que ela ouviu falar daquele que não pediria toda a fortuna dela. Só iria requerer fé no coração dela. Amém? Então ele disse, olha, eu tenho dito essas coisas para que vocês tenham paz em mim. No mundo vocês terão algumas aflições. Mas, ele disse, tenham bom ânimo. Amém? Tenham bom ânimo. E vamos concordar aqui, que para ter bom ânimo no meio da adversidade, irmãos, nós temos que estar muito firmados nessa palavra. Sim ou não? Para ter bom ânimo no meio da adversidade, no meio da circunstância, só estando bem firmado nessa palavra. Amém? Então, ele disse isso para os seus discípulos. E aqui nós encontramos uma palavra, ou um diálogo, que na verdade representa um pouquinho do que nós podemos ir experimentando e decidindo durante esse tempo da nossa peregrinação, porque nós não somos daqui, ok? Desse sistema, nós não estamos aqui para ficar, ok? E não estou dizendo com isso que nós vamos morar no céu, morada é aqui na terra, ok? Então, eu queria que você acompanhasse essa leitura comigo. Lucas capítulo 10, versículo de número 38, está escrito assim, indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. A resposta de Jesus foi essa,
Verso 41. Marta, Marta, tu andas inquieta demais. Tu andas inquieta demais. Tu andas inquieta demais. Tu andas inquieta demais, Marta. Você anda preocupada com coisas demais, Marta. Embora ele esteja falando aqui a duas irmãs, mas sabe que isso aqui se aplica também a muitos irmãos? Amém. Amém. Ele disse, olha, tu andas inquieta demais. Tu andas preocupada demais. E ele continua dizendo assim, entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Ele disse assim, olha, Maria escolheu a boa parte, e esta boa parte não será tirada dela. Amém? Queridos, nós temos aqui um relato onde nós poderíamos pensar um pouquinho, ok? Jesus chega até a casa dessas irmãs, e a Bíblia diz aqui que Maria, está escrito aqui no versículo de número 39, está dizendo que Marta tinha uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, ouvindo os seus ensinamentos. Não foi isso que ele disse? E a Bíblia também está dizendo que Jesus, quando ele vai finalizar esse diálogo, ele diz que Maria, ela escolheu a boa parte, ela tomou a decisão certa. E sabe qual foi a decisão que Jesus disse que Maria tomou e que foi acertada? Maria chegou e foi ouvir o que Jesus tinha para ensinar. Ok? Maria foi, se aproximou do Senhor a ouvir o que ele tinha para ensinar. E quando a sua irmã Marta, ela começa a estar inquieta, na verdade desde o princípio, andando de um lado para o outro e fazendo até coisas certas. Provavelmente ela deveria estar arrumando a mesa. Provavelmente ela deveria ter terminado de arrumar a mesa e agora estava colocando lá o chá, ou quem sabe alguma outra bebida que Jesus gostasse, algum tipo de prato, andando de um lado para o outro, ajeitando daqui. Nós temos algumas irmãs lá na igreja, e eu já tive na casa de muitas delas, várias vezes, com os seus maridos, para um tempo de oração, e eu me lembro que na maioria das vezes os maridos acordavam cedo, preparavam o café, preparavam a mesa, e eu estive lá várias vezes, no momento em que elas saíam do quarto, todas penteadas, perfumadas, mas aí iam até a mesa que o marido tinha arrumado. E aí agora elas puxavam um negócio para lá, e bota um copo aqui, e ajeita uma outra bandeja, aí o copo daqui puxa para ali, e já estava tudo pronto. Mas elas estavam lá dando o toque final. Não é assim? E sabe, irmãos, às vezes, nós não conseguimos distinguir o tempo certo para cada situação da nossa vida. E às vezes nós queremos nos ocupar demais em um momento que não é o momento ideal. O que Marta estava fazendo não era errado. Não era errado o que ela estava fazendo. Nós não temos que deixar a casa de pernas para o ar, para ir ouvir a palavra, para ir à igreja e largar tudo de qualquer maneira, não. Mas o momento, irmãos, de ouvir o que o Senhor tem a nos dizer, é um momento onde nós temos que dar toda a atenção, amém, ao que Ele tem a dizer, amém. Porque pode ser que naquele momento, e eu digo isso pelo que Marcos 4 diz, todas as vezes que Jesus se propõe a ministrar algo ao teu e ao meu coração, o diabo está preparado para roubar aquela palavra. Todas as vezes em que o Senhor, Ele deseja ministrar algo ao teu e ao meu coração, saiba de algo, o opositor da tua e da minha fé, ele está ali de prontidão, esperando. Quando ele descuidar, eu roubo a palavra. Marcos 4, Jesus disse isso. Amém? Então o que Marta estava fazendo não era errado, mas não era para o momento, para a ocasião. Amém? E aí, Jesus olhando para Maria sentada ouvindo a palavra e vendo Marta agitada, ele disse a Marta assim, olha Marta,
você está inquieta demais. Você está preocupada demais. Você está inquieta com muitas coisas. Você está preocupada com muitas coisas. E sabe, queridos, eu me lembro de um tempo, não tão distante, porque eu não sou tão de idade assim, não vou dizer tão velho, porque crente não fica velho, crente fica mais experiente, ok? Mais maduro, amém? Eu estou aprendendo. E eu me lembro, irmãos, de uma época onde eu olhava Jesus falando assim, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma. E eu tenho certeza que eu não fui o único a pensar e até a dizer, porque eu pensava e dizia, porque Jesus não vivia nos tempos de hoje. É porque Jesus não tinha que dirigir na marginal. Por isso que ele dizia isso, não fique preocupado, não fique ansioso. Eu tenho certeza que eu não fui o único a pensar e dizer isso aqui. Mas sabe, à medida em que nós caminhamos com o Senhor, irmãos, nós vamos descobrindo que Ele sempre tem razão. Ele sempre tem razão. Amém? Ele sempre vai ter a razão e a palavra final. Amém? Então, ele na verdade disse a Marta, Marta, você está preocupada com muitas coisas, você está inquieta por causa de muitas coisas. E deixe-me te falar uma coisa aqui, olha, a sua irmã, ela escolheu a melhor parte. A sua irmã, ela tomou a decisão certa para esta ocasião. E quer saber, aquilo que ela está recebendo, como ele disse aqui, olha, esta boa parte, ou como diz a palavra boa parte aqui, esta porção, não será tirado dela. Amém? Não será tirado dela. Sabe, irmãos, todas as vezes em que inclinamos o nosso coração e os nossos ouvidos para ouvir algo da parte de Deus, uma boa porção, ela é acrescentada à nossa vida. Amém? Uma boa porção é acrescentada à nossa vida. Talvez não percebamos naquele momento. Talvez a gente nem se dê conta do que foi acrescentado à nossa vida naquele momento em que nós paramos ali para ouvir aquela boa porção, aquela boa palavra. Talvez não prestemos atenção, irmãos, que naquele momento onde nós decidimos, eu vou dar atenção àquilo que o Senhor tem a dizer, nem notemos o que aconteceu. Mas à medida em que nós vamos caminhando, à medida em que nós vamos andando, nós vamos percebendo que aquilo que a Bíblia diz começa a fazer sentido para nós. Nós vamos entendendo quando o apóstolo Paulo dizia assim, olha, a minha leve e momentânea tribulação, ela produz para mim um eterno peso de glória. Meu irmão, como é que alguém consegue se alegrar no meio de uma tribulação se não estiver enraizado nessa palavra? Se essa verdade não estiver enraizada no nosso coração, como é que alguém pode dizer isso? Só se ele estiver escolhendo a boa parte. Só se ele estiver dando ouvidos ao que o Senhor tem a dizer. Só se ele estiver com o coração pronto para acolher com mansidão a palavra que é poderosa para salvar a nossa alma. Se nós estivermos fazendo isso, irmãos, nós vamos ter força para nos alegrar no meio da adversidade. Agora, para que isso aconteça, é necessário escolher a melhor parte. Amém? Não adianta, irmãos, nós ficarmos inquietos. Não adianta. Não adianta preocupação. Preocupação não paga contas. Preocupação não resolve a nossa vida. Preocupação, irmãos, não paga a mensalidade da escola dos nossos filhos. Preocupação não resolve problemas. Preocupação não acaba com os problemas conjugais. Preocupação não resolve, irmãos, o problema da enfermidade. Preocupação não promove cura. Ansiedade, irmãos, não nos ajuda em nada. Amém. Certa vez Jesus sendo tentado pelo diabo, e aí o diabo vira para ele e falou assim, olha, rapaz, você está com fome, você está 40 dias aí jejuando, você está numa necessidade grande, olha, se tu é o Filho de Deus, manda essas pedras se tornarem pães, aí você vai saciar o seu corpo, você vai se alimentar. E aí Jesus virou para ele e falou assim, olha, nem só de pão viverá o homem. E sabe, eu tenho aprendido outra coisa também, nem só de preocupação viverá o homem. Amém. Nem só de ansiedade viverá o homem, meu irmão. Amém. Nós, irmãos, precisamos entender que vão haver muitas coisas nessa caminhada. Amém? A vida cristã não é uma prova de 50 metros livres que nós completamos em segundos. É uma maratona, então você e eu, temos que estar preparados
Amém. Nós temos que estar correndo, irmãos, em uma passada onde você vai entender o meu ritmo é esse aqui. Então eu vou assim até o fim. Amém. Essa história de sair desesperado, irmãos, igual cavalo bravo, sem saber onde vai parar e até onde vai ter fôlego, não é para nós. Não serve para nós. Amém. Então nós temos que entender uma coisa: a tua e a minha vida, ela não vai acabar amanhã, porque isso não é a vontade de Deus. E se não vai acabar amanhã, então nós temos uma boa porção todos os dias para receber. Amém. Talvez nós estejamos olhando pessoas correndo, avançando, mas numa velocidade, mas daqui a pouco você vai encontrá-las ofegantes. E sabe o que é melhor nós fazermos, irmãos? Entender algo. Eu tenho aprendido algumas coisas nesses poucos anos de vida com Cristo. Eu tenho aprendido algumas coisas. Amém? Eu tenho aprendido algumas coisas. E sabe, queridos, às vezes, sem perceber, eu vou dizer isso, entenda o que eu vou dizer. Às vezes, sem perceber, nós entramos em uma vida cristã e somos levados a um lugar onde nós queremos mostrar resultado para os outros, ou mostrar alguma coisa a alguém. E deixa-me te falar uma coisa: nós não estamos aqui com Cristo para mostrar alguma coisa a alguém. Amém? Nós não estamos aqui para tentar provar algo a alguém. Nós estamos aqui vivendo a vida indissolúvel nessa terra, não nos deixando corromper por esse mundo. Amém? Pisando sobre as obras das trevas e olhando para o autor e consumador da nossa fé. Amém? Essa é a nossa vida, irmãos. Amém? Então, quando nós entendemos que estamos sendo levados a um caminho para tentar mostrar serviço, nós temos que nos arrepender e sair daquele lugar. Amém. Nós temos que nos arrepender e sair daquele lugar. Perceba, Jesus falou assim: Marta, a sua irmã, ela escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Irmãos, existe algo que você e eu decidimos receber da parte do Senhor, e isso ninguém pode nos tirar. Amém? Isso é algo que ninguém pode roubar de ti ou de mim. Agora, tem um detalhe: qual é o passo importante aqui nesse diálogo? É estar disposto a ir para os pés do Senhor. Amém. É estar, irmãos, disposto a ir para os pés do Senhor. E vou te falar uma coisa, querido, por mais que estejamos vivendo na atualidade, né? O momento hoje é da tecnologia. É tudo muito rápido, é touchscreen, não é isso? É um toque na tela. E nós temos, como as propagandas dizem, o mundo nas nossas mãos. Mas sabe que essa ideia de ter o mundo nas mãos é perigoso? Sabe por quê? Porque ter o mundo nas mãos nos incita a cair nas mesmas preocupações de Marta. Ter o mundo nas mãos pode ser um fator, irmãos, que contribua para que tenhamos as mesmas preocupações e cuidados de Marta. Isso pode roubar de ti e de mim o tempo de ir aos pés do Senhor. Nós já entendemos que não é de publicidade que nós vamos viver bem aqui nessa terra. E não estou dizendo que se você é um publicitário, você está na profissão errada, ok? Mas eu não preciso fazer a minha propaganda para viver uma vida melhor com Cristo aqui. Eu preciso escolher a melhor parte. Amém? Jesus não tinha uma empresa que fizesse propaganda para ele. Amém? E eu não estou dizendo, irmãos, que é errado quem faz. Agora entenda algo: se ele consegue fazer e ainda assim ter tempo para estar aos pés do Senhor, bênção demais. Agora, essa não deve ser a nossa primazia. Nós não devemos dar, irmãos, a devida atenção ou a maior parte da nossa vida para isso. Então, essa ideia de ter o mundo nas mãos é algo que temos que ter muito cuidado. Por quê? Porque nós podemos estar desperdiçando tempo com algo que pode ser considerado a boa parte, e é ela que não nos será tirada. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus capítulo 10, por favor. Hebreus 10, 38. Aleluia. 10, 19, perdão. Hebreus capítulo 10, verso 19. Aleluia. Aleluia.
Aleluia. Hebreus 10, 19. Aleluia. Hebreus capítulo 10, o versículo é o 19. Aleluia. Está escrito assim, olha. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, a sua carne. Ele repete, na verdade eu vou repetir, ele fala assim, olha, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, não é isso? Ele fala, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, não é isso? Pelo véu, isto é, pela sua carne, não é assim? Então, entenda bem, o escritor aos Hebreus está dizendo aqui que os hebreus, eles agora, por causa de Cristo, eles tinham acesso a um lugar onde, na ocasião, habitava a presença de Deus. E somente o sumo sacerdote, ele poderia entrar uma vez por ano. Ele agora está dizendo assim, olha, vocês agora podem entrar, porque o sangue de Jesus, ele nos deu acesso a esse lugar. O sangue de Jesus nos deu acesso a este lugar, não é isso? Ele falou assim, olha, vocês podem ir a esse lugar com intrepidez, não é isso? E ele fala assim, olha, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, irmãos, da mesma maneira que Marta e Maria, elas tiveram acesso a Jesus naquela ocasião, mas apenas Maria tomou a decisão de ir aos pés do Senhor. Hoje, nós sabemos que todos nós aqui temos acesso ao Senhor, porque Ele não está mais na aldeia de Betânia. Amém? Nós não temos que sair daqui agora para procurá-lo na cidade do grande rei, em Jerusalém. Amém? A Bíblia está dizendo, irmãos, que Ele agora está sentado à direita da majestade, intercedendo pela tua e pela minha vida, orando por ti e orando por mim. Então, nós não precisamos ir até a aldeia de Betânia. Nós temos livre acesso a Jesus. Então, a porção, irmãos, que não nos é tirada está nele, está com Ele. Da mesma maneira que a paz que está nele é a paz, irmãos, que nós não entendemos com a nossa mente natural, mas é só nele que nós encontramos paz. E eu penso, ou eu acredito, olhando as Escrituras, que nós temos que entender o que era estar aos pés do Senhor. Amém, queridos? Nós temos que entender o que é estar aos pés do Senhor. Amém? Eu estava ouvindo há pouco tempo um conselho que um músico chamado Sóstenes Mendes, talvez aqui muitos o conheçam, ele deu um conselho para Ana Paula Valadão. Na verdade, ele disse isso na igreja da Lagoinha, falando a respeito de toda essa confusão, irmãos, por uma má administração das nossas emoções. Isso é criado em rede social. E aí nós ficamos agora com a obrigação de querer responder do mesmo jeito que somos criticados. E aí queremos pagar com a mesma moeda. E aí eu me lembro dele ministrando lá, e ele falou algo interessante para ela, que nós poderíamos aqui contextualizar ou entender a colocação dele. Ele estava dizendo algo interessante. Ele falou, olha, na época em que o santuário de Moisés, ele estava de pé, havia uma frequência muito grande do povo no átrio. Era o lugar de oferta a Deus. Era o lugar onde tinha muito barulho, animais sendo sacrificados, o povo dando da sua oferta para que o sacerdote pudesse executar o seu serviço ali. Era sangue derramado, alarido de animais, era ali no átrio, onde o povo passava o seu tempo. Mas ele disse, uma vez por ano o sumo sacerdote, ele entrava na presença de Deus. Entenda, ele entrava na presença de Deus. Embora o Salmo 139 já dizia que Deus está em todos os lugares.
Amém? Mas era uma figura, irmãos, e hoje nós temos a compreensão, ok? Então ele estava dando um exemplo disso, daquele contexto. E ele dizia assim: às vezes nós queremos passar tempo demais no átrio, em um lugar de exposição, em um lugar de barulho, em um lugar de aparições, em um lugar onde o povo está. E ele disse: mas é tempo de nós entendermos que nós temos que passar pouco tempo aqui, e a maior parte do tempo lá dentro. Amém, queridos? A maior parte do tempo lá dentro. Irmãos, ele deu esse conselho lá. Agora, vamos trazer para nós. Vamos trazer para nós. Jesus olhou para Marta e falou assim: Marta, você está tempo demais no átrio. Você está tempo demais em um lugar onde o que importa é a sua imagem. Você está tempo demais em um lugar onde você precisa dar resposta às pessoas, em um lugar de barulho. A decisão que a sua irmã tomou foi de estar aqui, recebendo uma boa parte, e isso não será tirado dela. Isso não será tirado dela. Sabe, irmãos, eu vejo hoje como nós somos tentados a ceder para a preocupação. Como nós somos tentados a ceder para a ansiedade, a resposta, a réplica, a tréplica. E na maioria das vezes, tudo que nós precisamos é correr para os pés do Senhor e ficar lá. E sabe, quando nós não temos o devido entendimento disso, nós pensamos assim: porque eu já pensei. Quer dizer que eu tenho que parar de trabalhar? Agora eu tenho que ficar só santo, santo, santo. Não, não é isso. Não é isso. Mas nós precisamos, irmãos, estar aos pés do Senhor. Nós precisamos de mais oração. Nós precisamos de mais comunhão. Nós precisamos de mais entrega. Nós precisamos de mais renúncia. Nós precisamos mais, sabe do que hoje em dia? De mais joelhos dobrados, de mãos levantadas. Nós queremos demais, irmãos, a manifestação da glória de Deus, mas não queremos nos envolver com ela. Nós não queremos saber como atraí-la. Nós não queremos aprender como destravar algo nas nossas vidas para que essa presença, que já está aqui, ela simplesmente entre em operação para nos aliviar. E sabe qual foi a resposta que Jesus deu para Marta? Ele falou assim: olha, a sua irmã escolheu a melhor parte. A sua irmã escolheu a melhor parte. E esta não lhe será tirada. Queridos, deixa eu dizer algo para vocês, e como eu disse aqui, eu vou repetir. Eu estou aprendendo. Presença de Deus é lugar de silêncio na maioria das vezes. Presença de Deus é lugar de silêncio. É quando nós decidimos sair do barulho, aquietar nossa alma, não deixar que ela seja um impedimento para que possamos experimentar do melhor de Deus. Presença de Deus é lugar, irmãos, de renovação da mente. É lugar de, em muitos momentos, simplesmente estar com as mãos levantadas, coração rendido, se recusando a responder com palavras e deixar que o justo e justificador, ele fale por nós. Amém? Presença de Deus em muitos momentos é lugar de quietude, é lugar de paz. Presença de Deus em muitos momentos, irmãos, é lugar de sacrifício. Marcelo, mas eu aprendi que agora eu estou contextualizado na nova aliança e eu não preciso mais de sacrificar a Deus. Precisamos sim. O livro de Hebreus diz: ofereçamos, pois, sempre a Deus, por meio de Jesus Cristo, sacrifício de louvor. O apóstolo Pedro,
Na sua carta ele disse que nós somos pedras vivas, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, com o fim de oferecer a Deus sacrifícios espirituais, e não apenas proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas, mas também para oferecer a Deus sacrifícios espirituais. Presença de Deus, irmãos, em muitos momentos é lugar de joelhos dobrados, mãos levantadas. Presença de Deus, em muitos momentos nós dizemos assim: olha, eu não vou responder, eu vou me calar e vou deixar que aquele que me justifica, ele brade, ao invés de eu gritar. Aquele que me justifica, ele vai falar em um tom e em um volume que todos entenderão. Presença de Deus é lugar, irmãos, de renúncia, onde nós abrimos mão do direito de ter razão e dizemos: eu não quero razão, não me interessa a razão, não me importo com a razão, eu estou interessado em começar e terminar a minha carreira, eu não estou interessado em ter razão. Eu não estou interessado em que as pessoas olhem para mim, batam no meu ombro e digam: oh pastor, que palavra maravilhosa. A palavra é de Deus. Amém. A palavra é de Deus. Antes mesmo de eu dizer sim para o chamado, ele já tinha me chamado. Mas se eu tivesse dito não, ele levantaria outro. Antes mesmo, irmãos, de eu nascer, a vontade de Deus já existia, o plano de Deus já existia. E sabe o que Jesus disse para Marta? Ele falou assim: Marta, a melhor decisão foi a que a sua irmã tomou. Talvez nós estejamos, irmãos, atarefados, ansiosos, preocupados com muitas coisas. Mas sabe, queridos, entenda algo. E eu sei o tempo que leva, talvez eu tenha demorado mais tempo do que muitos de vocês, mas entenda só, se a Bíblia diz que o nosso Deus, ele é o alfa e o ômega, então presta atenção, antes mesmo de você e eu começarmos aqui, ele já conhece lá o final. Antes mesmo de você e eu enfrentarmos uma adversidade, ou passar algum tipo de falta, irmãos, ele já sabe do que nós precisamos. Ele já conhece a palavra antes que ela saia pela nossa boca, ele já conhece. Agora, meu Deus, por que às vezes parece que essa provisão não chega? É porque nós nos esquecemos de ir aos pés do Senhor. É porque nos esquecemos que a boa parte que não nos é tirada, ela é adquirida aos pés do Senhor. Marcelo, mas eu aprendi que ele me deu tudo que diz respeito à vida e à piedade, e é verdade. Agora só não entendemos que existe um meio para desfrutar de tudo aquilo que ele nos deu gratuitamente. Amém. E sabe qual é o meio, irmãos? É ir para os pés do Senhor. É ir para os pés do Senhor. Amém. É oração mesmo. É comunhão mesmo. É fazer calar e sossegar a nossa alma, como o Salmo 131 diz. Oh Senhor, eu faço calar e sossegar a minha alma, como uma criança se aquieta nos braços da sua mãe, assim a minha alma para comigo. É fazer calar aquela que, se não estiver renovada, pode nos impedir de experimentar do melhor de Deus. Amém, queridos. Eu queria que vocês ficassem de pé. E eu vou encerrar contando uma historinha que eu ouvi recentemente. A historinha de um pastor que ele tinha um desejo muito grande de visitar a fábrica da Ford. Talvez você já tenha ouvido essa história. Se você já ouviu, você vai ouvir de novo, porque eu não vou parar. Amém? E ele estava nos Estados Unidos, e no meio de uma conversa ele disse: olha, o meu desejo é conhecer a fábrica da Ford, é o meu sonho. E aí esse colega virou para ele e falou assim: olha, mas eu tenho um amigo, que ele é da gerência lá. Ele falou assim: meu Deus, será que ele consegue? Ele falou: consegue. E aí esse amigo levou
esse pastor para conhecer a fábrica da Ford. E ele entrou. E ele ficava maravilhado com aqueles galpões, aquela imensidão, peças, toda aquela organização, tudo com um nomezinho lá, especificações, tudo perfeito. E ele, meu Deus, coisa linda, apaixonado por carro e desejoso por conhecer tudo aquilo. E aí de repente ele chegou em um galpão onde havia umas plaquinhas com os anos 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2001, 2000. Isso era na década de 90. E ele olhou para tudo aquilo, ele falou assim: o que são aquelas placas ali, aqueles anos, o que significa aquilo ali? E aí esse gerente virou para ele e falou assim: olha, aquilo ali na verdade são peças fabricadas para os próximos anos dos veículos que serão lançados. E aí ele virou e falou assim: mas nós estamos prestes a entrar no ano 2000 e já tem peça ali 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. Ele disse: já temos peças ali. Porque quando começar a fabricação, se der algum problema em reparo, nós já temos a peça pronta. Então, o carro entra em fabricação, mas as peças já estão preparadas ali para a reposição, se houver algum problema. Irmãos, e aquele pastor olhando tudo aquilo, atravessando algumas dificuldades na sua caminhada. E eu não sei se você está aqui atravessando algum tipo de caminhada, mas deixa eu te falar uma coisa. O Senhor já sabia disso, irmãos. Ele já sabia disso. Amém. Às vezes, nós é que começamos a ouvir a mensagem da fé e não entendemos que ela não vai nos impedir de enfrentar a adversidade. É por isso que quando ela chega, nós não sabemos o que fazer. E aí aquele homem parou no meio daquele galpão, olhando a tudo aquilo. E o Senhor ministrou algo ao coração dele. Falou assim: filho, entende por que não adianta a preocupação? Não precisa de ansiedade. Porque o que você vai precisar no ano 2000 já está pronto. O que você vai precisar em 2001 já está lá separado. A tua necessidade para 2002 já está tudo pronto. E quando você entrar em 2003, já está lá. Olha, e quando chegar o 2004, já está tudo preparado. E quando virar o ano para 2005, olha, eu já preparei tudo também. Mas em 2006, também já está tudo pronto. E em 2007, olha, está garantido. Só segue a vida. Segue em frente. Continua em frente. Continua em frente. Sabe, irmãos, nós não entendemos que o lugar onde essa compreensão, ela se torna clara para nós, porque para Deus, irmãos, ela é claríssima. Para o nosso Pai, isso é tão claro. Irmãos, eu acho fantástico quando a Bíblia diz que Ele consegue enxergar o fim. Eu acho fantástico quando a Bíblia diz que Ele conhece todas as aves dos céus, todos os animais que pululam no campo, Ele conhece todas. Ele fala: minha terra, e tudo quanto nela se contém, é tudo meu. É tudo meu. E às vezes, irmãos, nós estamos em um lugar onde tudo é do nosso Pai, mas nós não conseguimos entender. Meu Deus, como é que eu vivo isso? E aí a preocupação vem e nós queremos dar um jeito. A ansiedade vem e nós queremos resolver. Nós queremos dar a resposta. Deixa eu te falar uma coisa: todas as vezes na Bíblia que alguém tentou dar uma ajuda para Deus, criou um problema maior. Todas as vezes, irmãos, todas as vezes, amém? Todas as vezes, quando Sara tentou dar uma ajuda para Deus, criou um problema para o povo, chamado ismaelitas. Todas as vezes. E sabe, queridos, eu tenho aprendido algo:
Deus não precisa de ajuda, quem precisa somos nós. Quem precisa de ajuda somos nós, irmãos. Nós é que precisamos de ajuda. Amém? E às vezes essas verdades, elas vêm, sabe, numa velocidade, numa força tão grande. E é real, ela é poderosa. A palavra, irmãos, ela é forte realmente. Mas nós temos que discernir, digerir. Porque se nós não aprendermos a lidar com a adversidade, quando ela chegar, nós não vamos saber o que fazer. Amém? E sabe, Jesus falou assim, olha, a melhor parte é aos pés do Senhor. Esse lugar, irmãos, é a melhor parte. Amém? Esse lugar é a melhor parte. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu disse aqui uma vez, duas vezes, vou repetir a terceira. Eu estou aprendendo algumas coisas. Eu estou aprendendo algumas coisas. E vou te falar algo. Dura lição é calar a nossa alma. Pensa numa lição dura. Pensa numa lição dura. É calar a nossa alma. Existem muitas decisões tolas na Bíblia. Me perdoe pela palavra, agora eu já falei, não tem como recolher. Amém? Uma vez uma jovem dançou perante um grande governante. E ele estava lá numa festa, bebendo. E aí ele ficou tão encantado com aquela menina dançando ali, se apresentando. E aí ele virou para ela no meio de todo o povo e falou assim, olha, o que você me pedir, eu vou te dar. Nem que seja metade do meu reino. Peça o que você quiser. E sabe o que ela fez? Ela correu para os pés da mãe. E foi lá perguntar, mamãe, o que eu peço? Só que ela foi, irmãos, aos pés da pessoa errada. E aquela mulher, com ódio de João Batista, virou para ela e falou assim, olha, peça a cabeça de João Batista numa bandeja, eu quero me vingar desse camarada. Sabe que uma pessoa em sã consciência teria entendido o seguinte, se eu pedir a metade do reino, eu vou ter autoridade em uma parte do reino, aí depois eu mando cortar a cabeça dele. Mas sabe qual foi o problema ali? Ela não conseguiu calar a alma dela. Ela não conseguiu se aquietar. E foi por isso, irmãos, que Jesus disse a Marta, ela falou assim, ele falou, Marta, a melhor decisão foi a da sua irmã, de se aquietar. De se aquietar. E ouvir o que eu tenho a dizer. E ela simplesmente saiu daquela festa, com a possibilidade de ter uma parte daquele reino, mas ela preferiu sair com uma cabeça em uma bandeja. E sabe o que aquilo serviu para ela? Para nada. Porque antes que entrasse em estado de putrefação, teria que enterrar. E pronto, não serviria para mais nada. E às vezes, irmãos, quando nós não entendemos a necessidade de calar a nossa alma, nós sempre tomamos a decisão por algo que em poucos dias não vai servir para mais nada. E agora nós entramos em um outro nível de inquietação em busca de mais solução. E mais uma vez, é provável que não nos ajude em nada. Sabe o que Jesus disse? Escolha a boa parte. Ela não lhe será tirada. Eu sei que dá trabalho, irmãos, aquietar nossa alma. Eu sei que dá trabalho renovar a nossa mente, mas sabe, Jesus também sabia disso. Porque a Bíblia diz que ele foi tentado à nossa semelhança. Nenhum de nós presente aqui está enfrentando algum tipo de adversidade que Jesus não conheça. Ele conhece a adversidade e ele conhece o caminho para sair dela. Ele conhece o problema e ele sabe o caminho para sair dele. Mas sabe como é que nós entendemos o caminho certo? Vá para os pés do Senhor. Vá para os pés do Senhor. Amém. Quando Deus, na queda de Adão e Eva, ele chegou naquele jardim procurando Adão, é claro que ele sabia onde Adão estava.
E sabe qual foi a resposta que Adão deu para ele? Ele falou assim: Senhor, olha, eu ouvi a tua voz me chamando, mas aí eu tive medo e eu me escondi porque eu estava nu. E sabe qual foi a resposta que Deus deu a ele? Ele perguntou assim: quem te falou que você está nu? Quem te contou que você está nu? E sabe, irmãos, que tipo de voz nós estamos ouvindo? Quem está nos falando o quê? Quem está nos falando o quê? Será que são os ensinamentos de Cristo que estão bradando no nosso coração e na nossa boca, no momento, não somente da abundância, mas também quando a falta bate a nossa porta? Quem nos falou isso? Quem está nos contando o quê? Que tipo de voz nós estamos ouvindo? E sabe qual é a decisão correta, mais acertada que nós tomamos? Vá para os pés do Senhor. Amém. Nós temos que correr para os pés do Senhor, irmãos. Nós temos que entender isso. Nós precisamos de graça todos os dias. Amém. Nós precisamos das misericórdias do Senhor todos os dias. Nós precisamos de favor, irmãos, e graça todos os dias. Nós precisamos dele todos os dias. Nós temos que, irmãos, cultivar, nutrir no nosso espírito essa dependência e não esta independência. Amém. Nós temos que nutrir no nosso espírito, irmãos, essa dependência do Senhor. Nós dependemos dele, nós precisamos dele todos os dias da nossa vida. Quando começamos a andar de forma independente, irmãos, nós começamos a experimentar de falta, de fracasso, de insucessos na vida. E Jesus falou assim: olha, tem uma porção para sua irmã Marta, e você está perdendo com essas preocupações, inquietações. E sabe, a boa parte, a boa porção dela não será tirada dela. Amém, queridos? E sabe o que nós precisamos? Ir para os pés do Senhor. Só isso. Eu já experimentei, irmãos, em momentos maravilhosos na presença do Senhor, simplesmente quieto, em um momento onde a minha alma ela estava num tiroteio, me dando várias sugestões: faça isso, fale aquilo, faça assim, vá para lá, venha para cá, irmãos. E olha que trabalho levantar as mãos e me calar por dentro. Talvez estejamos aqui hoje, reunidos nesse lugar como igreja, como filhos de Deus, querendo agradar ao Senhor, mas o Pai está olhando o tumulto que está dentro da nossa cabeça, dentro do nosso coração. Nós estamos falando assim: Senhor, eu te adoro, Senhor, eu te amo. E aí Ele está olhando toda a confusão, todo o tumulto na nossa mente, no nosso coração, e está falando assim: filho, somente uma coisa lhe basta. Não são muitas palavras, não é muito, sabe, cantar, muito dizer isso e aquilo e fazer. Não, é necessário uma coisa: escolha a melhor parte. Se aquieta, se acalma, se cala por dentro, levanta tuas mãos, não deixa a tua alma, que precisa ser renovada pela palavra, ser um impedimento para o teu avanço, para o teu progresso. Sabe, irmãos, eu tenho aprendido algo, eu vou dizer isso mais uma vez: o maior interessado no nosso progresso, irmãos, é o Senhor. Ele é muito mais interessado do que nós achamos que estamos interessados. Ele está. Agora só tem um diferencial: Ele sabe o caminho, irmãos, para nos fazer avançar. Agora, às vezes nós tiramos uma ideia de ser bem sucedido que não é a ideia que Deus tem e que Ele faz. Talvez para muitos de nós ser bem sucedido possa ser, irmãos, ter o nosso nome conhecido nos 4 cantos da terra, mas pode ser que não seja essa a vontade dEle para nós. Esses dias eu tenho orado pelas manhãs um versículo do apóstolo Pedro, quando ele disse assim: olha, sujeitai-vos, pois, debaixo da poderosa mão do Senhor,
para que em tempo oportuno Ele vos exalte. E às vezes nós estamos querendo o contrário, querendo a exaltação primeiro. Mas sabe, irmãos, sem morte não há ressurreição. Sem morte não há ressurreição. Da mesma maneira que não existe exaltação sem que haja primeiro humilhação. E sabe que humilhação é essa? Não é dizer que nós não valemos nada, que nós somos miseráveis, pobres, cegos, nus, não. A palavra humilhai-vos significa estar prostrado, significa estar rendido, significa estar dependente. A palavra humilhai-vos significa estar prostrado, dobrado diante dele. E sabe, quanto mais tempo dobrados diante dele, nós vamos gastar menos tempo para atravessar uma circunstância. Quanto maior for o tempo dobrado diante dele, menos tempo nós vamos levar para atravessar uma adversidade. Quanto mais tempo passarmos prostrados debaixo da poderosa mão do Senhor, menos tempo nós vamos gastar para dizer a uma enfermidade: fora! E ela vai entender que essa voz de comando está vindo de um coração rendido ao Senhor e que sabe do que está falando. Ela vai entender que há uma autoridade naquela fala. Da mesma maneira que quando Jesus chegou na aldeia de Betânia, e ele primeiro olhou aos céus e falou assim: Pai, graças te dou, porque tu me ouves. Havia um corpo dentro de um túmulo. E sabe o que ele fez quando ele chegou naquela cidade? Pai, graças te dou, porque tu me ouves. Ele disse: aliás, tu sempre me ouves. E sabe, irmãos, quando a morte ouviu a voz de Jesus, ela ouviu o som de uma voz que sabia o que era andar com Deus, rendição a Deus. E foi por isso que ela obedeceu. Quando ele mandou tirar aquela pedra e bradou: Lázaro, venha para fora. Quantos dias Lázaro ficou quando Jesus chegou? 4 dias. Tu sabes que havia uma crença entre os rabinos que a alma ou o espírito dos mortos ficava vagando por 3 dias naquele ambiente para entrar de volta no corpo. 3 dias. Mas quando passava do 3º, já não tinha mais razão para acreditar que aquilo aconteceria. Sabe, Jesus chegou lá e falou assim: olha, eu vim aqui para mostrar que eu não estou operando na razão. Eu não estou operando na razão. Para mim pouco importa se fazem 3 dias, 4, 5, 10, para mim não importa. Ele tinha dito para a irmã dele, ele falou assim: olha, eu não disse para você que eu sou a ressurreição e a vida? Eu não disse. Agora, irmãos, quando a morte ouviu a voz de Jesus, em primeiro lugar, ela ouviu uma frase: Pai, eu te dou graças, porque tu sempre me ouves. Amém, queridos? Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. É perda de tempo nós passarmos muito tempo da nossa vida falando com um problema, falando com um problema, falando com um problema. Vamos levantar as nossas mãos, irmãos, e exaltar o Rei, exaltar aquele que vive. Vamos para os pés do Senhor, irmãos. Amém? Vamos para os pés do Senhor. Vamos para os pés do Senhor. Amém? E como eu disse a vocês, olha, talvez, olhando para aquele relógio que está ali, nós temos 15 minutos para terminar o culto, não é assim? E é lícito terminar, irmãos, e andar de acordo com aquilo que são os padrões. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Talvez 2 minutos, 3 minutos de quietude é o suficiente para o Senhor bradar no nosso coração e nos mostrar o caminho para sair do problema.
Talvez 3 minutos, 2 minutos é o suficiente para que Ele nos mostre a saída. Deixa eu te falar aqui agora, ó, uma imagem maravilhosa que me veio aqui. Às vezes nós estamos em um lugar que parece um labirinto. Presta atenção nisso aqui, ó. Parece um labirinto. Paredões. E nós estamos rodando tempo demais e não achamos. E já estamos prestes a desistir. Olha, para mim não dá mais. Eu já tentei uma vez, 2, 5 anos, 10 anos nisso. E parece que eu não consigo achar a porta. Mas deixa eu te falar uma coisa. O nosso Pai, Ele está olhando esse labirinto de cima. E talvez Ele esteja chamando a nossa atenção, sabe para quê? Para olharmos para o alto. Ei, filho, olha aqui para cima. Eu quero te falar como tu sai desse labirinto. Eu quero dizer a você como é que você sai desse labirinto. Olha para cima. Levanta a cabeça, olha para cima. Eu estou aqui em cima. Eu estou vendo a saída. Só olha para cima. Deixa eu te mostrar o caminho. Olha para cima. Olha para o alto. Olha para o alto. Ele vai nos dizer o caminho. Amém, queridos?